Fala família, tudo bem com vocês? Dia 22 de fevereiro de 2023 e vamos para mais um vídeo, né? Agora da revista Oeste, revistinha Oeste do portal, não é diretamente da edição 152, outra edição da revista, tá bom? Na Unesco, Lula volta a apoiar a regulamentação das redes. Petista ainda sugeriu a criação de uma lei para enquadrar os conteúdos divulgados nas mídias. Por Ruth Moraes, dia 22 de fevereiro, 15 horas. Tá fresquinho, hein? Acabou de sair do forno. Como eu disse para vocês, da revista Oeste, se você ainda não é um assinante, fortaleça-os com a sua assinatura. Eles não recebem dinheiro público, tá bom? Não recebe dinheiro público do pessoal, então a sua assinatura fortalece os colunistas, o jornal, a revista e tudo mais. Como eu disse, por Ruth Moraes, dia 22 de fevereiro, às 15 horas. Vamos lá. O presidente Lula voltou a defender a regulamentação das redes sociais nesta quarta-feira, dia 22. Para ele, o tema tem de ser uma das prioridades da agenda global. Além disso, sugeriu que as Big Techs ameaçam a democracia. É, palavra, né? As narrativas. Democracia. Sabe que ele está se referindo ao que? Ao Twitter, que agora não está mais esquerdinha? Porque para elegê-lo, né? Para eleger Biden nos Estados Unidos da América, censuraram Trump de forma absurda. E o que fizeram com o Bolsonaro nessas eleições também, né? As afirmações do petista constam em uma carta enviada a um fórum da Unesco em Paris. O documento foi lido por João Brandt, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM. Abre aspas. Não podemos permitir que a integridade de nossas democracias seja afetada por decisões de alguns poucos atores que controlam as plataformas digitais, fecha aspas. Se o Lula tá vindo com essa narrativa, eu fico me perguntando o que ele quer dizer com tudo isso, né? Ele não quer que o poder esteja na mão das Big Techs e sim o poder esteja na mão do Estado, coisa que acontece muito na China, né? É isso que ele quer. A regulação deverá garantir o exercício de direitos individuais e coletivos. Lula, para, né, filho? Para, né? O que você quer fazer é o oposto disso. O que você quer fazer com a regulamentação da internet, das big techs e tudo mais, é o contrário disso aí. É que as pessoas não falem, seus direitos não sejam preservados. É isso. Deverá corrigir as distorções de um modelo de negócios que gera lucros explorando os dados pessoais dos usuários. O único que pode prover alguma coisa para as pessoas é o Estado na mentalidade do Lula. Ele quer que todas as empresas sejam públicas, empresas privadas. É claro que as Big Techs precisam analisar o seu tipo de comportamento, com o que fizeram com as eleições lá de 2020, né? É isso mesmo, as eleições de 2020 nos Estados Unidos e principalmente as eleições de 2022 aqui no Brasil. Tem que rever os conceitos. Isso é importante, levar em consideração os Big Techs, mas regulamentar, censurar, isso jamais, de forma alguma. Isso não pode passar e não vai passar. O presidente também citou os atos de vandalismo e sempre volta, né? Ou ele cita Bolsonaro, ou ele é um disco bem riscado que precisa voltar a alguns temas para mostrar a importância disso ou daquilo. É interessantíssimo. O presidente também citou os atos de vandalismo que ocorreram em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Para o petista, a depredação foi resultado de desinformação e mentira. Esta campanha tinha como alvos a democracia e a credibilidade das instituições brasileiras, explicou Lula. Em grande parte, esta campanha foi alimentada, organizada e divulgada por várias plataformas digitais e aplicativos de mensagens. Ela utilizou o mesmo método usado para criar atos de violência em outras partes do mundo. É interessante porque quando ele toca nesse assunto,
A gente tem que levar em consideração que as pessoas comunicaram por meio do quê? WhatsApp, Facebook, talvez Instagram. O que ele quer fazer? Quer censurar tudo isso? As pessoas não podem usar esse e-mail, vai falar como? Voltar por SMS? Né? E é interessante quando ele fala no parágrafo seguinte aqui, ó, desinformação e mentira. Interessante, né? Desinformação e mentira, mas na campanha presidencial, né? Jair Bolsonaro não podia fazer as suas campanhas dizendo a verdade. E do outro lado, as mentiras faladas para ele, né? Lembra da campanha lá do que o Bolsonaro fala? Que criaram toda uma narrativa, tirando toda aquela parte de contexto? O Estado quer controle de tudo. Ele quer ter o monopólio da informação para controlar o que fala e o que não fala. Já é o que acontece hoje através do consórcio de mídia no nosso país. Infelizmente. O consórcio de mídia passa pano, né? Onde já se viu criticarem Bolsonaro quando aconteceu aquela tragédia que ele mandou 700 milhões de reais, a turma achou pouco. Agora acontece uma tragédia dessa no litoral, 2 milhões são enviados e o consórcio fica completamente tranquilo, não fala nada. Nossa, ele é muito bom, né? Ok, muito bom, né? Mais os 5 milhões para Cláudia Raia. E outros tantos para Lei Rouanet. Né? Aí o que ele quer fazer? Assim, de forma bem clara, analisando, né, as falas. Como as redes sociais eles não conseguem ter o controle, e ali todas as mentiras são escancaradas, eles querem ter o controle disso também, porque eles já controlam a mídia. São poucos os canais de notícia que conseguem noticiar a verdade. Os que conseguem noticiar a verdade estão censurados, estão com seus canais no YouTube desmonetizados. Existe um Sleep Giants por trás, fazendo com que os patrocinadores deixem de patrocinar essas empresas, para que realmente elas sejam extirpadas, não existam mais. E só fique o pessoal pró-esquerda, pró-Lula, pró sei lá mais o que. Só que com a internet hoje, eles não conseguem ter esse controle. A narrativa deles mostra o lado do que realmente eles são, quem realmente eles são. E eles querem ter o controle disso aí. Voltando ao parágrafo de baixo para a gente voltar para o contexto, né? Esta campanha tinha como alvos a democracia e a credibilidade das instituições brasileiras. Fizeram um belo trabalho o TSE, o STF, né? Fizeram um excelente trabalho nesse segundo turno. Vem fazendo um excelente trabalho, né? Claro que eu estou sendo irônico, tá? Porque em dias estranhos em que nós vivemos, nós temos que explicar os nossos passos, porque as pessoas não conseguem identificar mais a ironia naquilo que nós estamos falando. Então tem que deixar tudo muito às claras, que as pessoas acham que a gente está elogiando, e não estamos, tá? Deixar isso claro. Em grande parte, esta campanha foi alimentada, organizada e divulgada por várias plataformas digitais e aplicativos de mensagens. Ela utilizou o mesmo método usado para criar atos de violência em outras partes do mundo. Por fim, Lula sugeriu a criação de uma lei para enquadrar os conteúdos divulgados nas redes sociais. A legislação deve garantir o exercício dos direitos dos cidadãos, corrigindo as distorções de um modelo de negócios que produz lucros com a exploração dos dados pessoais dos usuários. É uma narrativinha sem vergonha. Uma narrativinha sem vergonha dizendo... É aquele tipo de narrativa que foi mencionada há alguns dias atrás, dizendo que o patrão, ele não é rico porque ele trabalha, ele é rico porque ele explora os seus trabalhadores. E os seus trabalhadores que geram a riqueza para ele. É esse a narrativa. E vem com essa conversinha furada aqui. É conversinha furada, mas, infelizmente, como as pessoas elas não estão ligadas com as notícias, e o papel nosso aqui é mostrar para você que você tem que pelo menos abrir os seus olhos e deixar os seus ouvidos bem limpinhos para quando uma notícia dessa bater na tua porta, você, meu Deus, tá muito estranho isso que eu tô ouvindo, né? Essa é a ideia, esta é a sacada. Lula e a regulamentação das mídias. Para fechar o último parágrafo, tá, gente? O tema é defendido pelo presidente desde a campanha eleitoral. Ao ser diplomado presidente em dezembro de 2022,
Lula voltou a falar sobre o assunto e culpou as redes pela disseminação de ameaças à democracia. Que democracia que nós vivemos no nosso país? Já não existe mais democracia no Brasil. Não existe três poderes que estão alinhados. Não existe isso. Nós não temos uma democracia em nosso país. Mas a esquerda, ela se apossa das palavras, né? Se apossa dos gays, do racismo, do social, da democracia, do fascismo. Só que o grande problema de tudo isso aí é que eles vão utilizando essas palavras, vão soltando elas, e quando realmente acontecer alguma coisa, você não tem como mensurar, porque não é aquilo. A pessoa, igual o artista lá do Ato da Compadecida, né? Falou que o Nordeste tirou o país do fascismo. Defina-me o fascismo, meu caro ator. Fala para mim. Um governo fascista. Quais são os três principais pontos de um governo fascista? Fala para mim. E vamos ver se realmente esses três pontos se enquadram nos 4 anos do governo Bolsonaro. Autoritário ele não foi. Ele não fechou nenhuma rádio, liberou concessões daqueles que batiam nele, não calou seus opositores. Onde tem fascismo aí? Fala para mim. Pelo contrário, as pessoas que dizem do fascismo são aquelas que praticam o fascismo. Então elas praticam aquilo e elas falam que o cara é. Só que como nós não temos uma direita organizada, não temos pessoas organizadas e não sabe o que está acontecendo, infelizmente, nós aceitamos isso e caímos nessa papagaiada. Então as notícias que trago para vocês aqui é para vocês treinar os ouvidinhos de vocês para não caírem nessa conversa furada, o que a esquerda adora trazer, mas não pode ficar somente nisso, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu trago as notícias aqui para vocês verem o que este governo está fazendo, quais são as suas artimanhas para ludibriar o povo brasileiro, mas não podemos ficar aí. Precisamos entender o que realmente está acontecendo por trás de tudo isso, por que existe esse partido no nosso país, o que eles querem de verdade. Eles odeiam o nosso país, eles odeiam o povo brasileiro, eles odeiam as pessoas, eles somente querem poder e dinheiro. E como eles fazem isso? Emparelhando a máquina estatal, criando mais leis, criando mais leis, criando mais leis, se defendendo. Se a corrupção estoura, eles conseguem se defender. É só você ver a Lava Jato, o cara lá, o Cabral do Rio de Janeiro, condenado que a mais de 400 anos de prisão, tá solto. Sei que você não gosta, eu também não gosto, mas o que estamos fazendo à parte? Então, o que eu trago para vocês aqui é notícias dos principais lugares que vocês devem consumir estas informações. Isto é muito importante, mas não se pode parar por aí. Compreendem? Essa é a ideia, tá bom? E se depender de mim, em breve nós vamos trazer mais informações para que possamos caminhar. Até tenho 2 playlists aqui. Uma está um pouco desatualizada, falando sobre o Foro de São Paulo. Eu vou gravar mais vídeos, que são artigos do nosso querido Olavo de Carvalho. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, colocar aí mais uns 2, 3 vídeos, artigos, para a gente entender mais sobre o Foro de São Paulo. E nós temos 2 vídeos aí do padre Paulo Ricardo, para você entender um pouquinho aí de marxismo cultural, tá? São 6 vídeos, já tem 2, essa semana eu vou subir mais um, para você ler, assistir, compreender quais são as artimanhas. E você assistindo a esses vídeos, você consegue ter uma noção do que eles querem. E eles são extremamente organizados. Coloque isso na sua cabeça. Extremamente organizados. Só que a mentira não prevalece contra a verdade. Porém, aqueles que deveriam trazer luz perante as trevas, eles não trazem. Por quê? Porque eles estão desinformados, não sabem o que está nem acontecendo. E aí eles não conseguem jogar luz e este pessoal vai ganhando território
cada vez mais. Tá? Então, eu já disse para vocês, primeiro passo, consumir as informações dessas canais confiáveis que nós temos no nosso país. Segundo, consumir, buscar conhecimento, tá bom? Ainda de Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Roberto Mota, Pavinato também traz algumas coisas bem interessantes também. Entre outros nomes aí, que você pode ler um livro, ler um artigo e aos poucos, conciliando o seu trabalho, conciliando o seu dia a dia, está atento, treinando o seu ouvido e o seu intelecto para repelir esses tipos de censura que volta ou outra querem te incomodar. Fechou? Daqui a pouco voltamos com mais vídeo.